Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos comentar aqui um pouco, do diálogo do Fédon de Platão, né? Continuando aqui nossa discussão sobre os diálogos platônicos, né? Nós já falamos do Mênon aqui e nós vamos falar do Fédon hoje. Então, comentando alguns aspectos, né? Principalmente da questão da alma, da importância da teoria da alma em Platão e principalmente da imortalidade da alma, que é o grande tema discutido no Fédon. Né? Ao contrário do Mênon, já é um diálogo mais platônico, propriamente dito. Né? Enfim, é um diálogo mais platônico. Há uma dissidência maior, os interlocutores são melhores do que o Mênon, que só concordava com tudo que Sócrates dizia. E investiga um tema diferente, é um pouco maiorzinho, investiga o tema da alma. Na verdade, o tema específico do diálogo é por que os filósofos desejam ou devem desejar a morte. Basicamente, o Fédon ele se passa na morte de Sócrates, quer dizer, Sócrates está condenado à morte e ele está esperando, por um motivo cultural grego, o navio voltar, porque quando o navio voltar ele vai poder ser executado. E aí ele está nessa espera, é o último dia de espera, o navio vai chegar naquele dia, e aí todos os amigos de Sócrates se reúnem com ele. E por acaso Sócrates está impressionantemente feliz com a notícia da sua morte. Então os amigos começam a inquiri-lo acerca daquilo, e ele estabelece essa tese de que os filósofos devem ser felizes com a morte, porque a filosofia ela é uma prática de morte. Né? Basicamente ele se embasa nisso, afirmando que o corpo ele é fonte de imprecisão do conhecimento, dada a, a pouca certeza depositada que deve ser depositada nos sentidos, né, na natural imprecisão, no natural erro derivado dos sentidos, na natural inexatidão dos sentidos, e além disso, a própria disposição meramente terrena do corpo. Quer dizer, o corpo ele é compreendido como uma instância da personalidade humana e da humanidade que tende a se fixar no terreno, no físico, e se autossubsistir, quer dizer, buscar a autossubsistência. E aí essa autossubsistência do corpo, aliás, não é nem uma autossubsistência, é buscar uma auto-recompensa, uma autocomposição, enfim. O corpo ele sempre vai buscar incessantemente realizar as suas pulsões. Então, é interessante primeiro dizer isso. Quer dizer, a concepção de corpo e alma em Platão, pelo menos foi uma coisa que eu senti. Eu sou um cara leigo em filosofia, de textos filosóficos só li Platão e uns outros textos perdidos aí, mas eu me senti muito. Eu senti alguma dificuldade na compreensão do conceito de corpo em Platão. O corpo aqui ele tem muito mais uma dimensão. Ele não encerra só o corpo em sentido físico, mas um corpo em sentido físico-psicológico, ou seja, o corpo ele é aquela instância do humano que é propriamente terrena, que é relativa aos seus impulsos psíquicos biológicos, às suas necessidades fisiológicas no geral, necessidades e pulsões. Então não envolve só a realização das necessidades no limite das necessidades, mas dos desejos relativos a essas necessidades. Como assim? Envolve todo o aspecto instintivo / animal da coisa. E não só o aspecto instintivo e animal compreendido como uma tentativa de realização da estrita necessidade, mas como um conjunto de desejos animais e próprios da corporeidade, ou seja, da existência de um corpo físico que tem necessidades. Essas necessidades emanam desejos e esses desejos culminam em vícios, em práticas, Bem, o corpo é tudo isso, não é só
um instinto, não é só a necessidade, não é só o físico sem nada disso. O corpo, na verdade, ele engloba, inclusive, vícios, pulsões, desejos relativos a necessidades fisiológicas. Então, o corpo envolve a glutonice, o corpo envolve a promiscuidade, tudo isso. Né? E nesse sentido, o Platão vai dizer que o corpo ele é uma prisão, né, da alma. Né? E ele, na verdade, é uma prisão no sentido de que a alma ela é a pura inteligência, a pura razão, e ela tem como finalidade, como objetivo, o pleno conhecimento e a contemplação das formas, que é um conceito que vai ser introduzido no Phaedon. Ela vai ter como interesse, como objetivo, a contemplação das formas e da realidade das coisas que são, eu utilizando mais uma linguagem do início do diálogo. E, nesse sentido, o corpo ele vai atrapalhar completamente, seja porque ele não vai conseguir fazer com que a alma tenha uma bela reflexão, porque os sentidos vão impossibilitar isso, quer dizer, se você tenta engajar pelos sentidos, você não vai alcançar as coisas que são. E, além disso, ademais, o corpo nesses desejos, nessa necessidade, nessa tentativa de realização das diversas necessidades do corpo, ele vai atrapalhar tanto o processo de contemplação, a vida de virtudes e toda aquela base que é de serventia para a alma, para que ela efetivamente contemple. Quer dizer, a vida da sabedoria ela é uma vida ordenada. Isso Platão ele vai ressaltar muito. Então ela é uma vida de virtudes. A virtude, inclusive, ela só é virtude se ela estiver finalisticamente orientada para a sabedoria. Portanto, a virtude ela é um meio para a sabedoria. Né? E não havendo virtude, não há ordenação suficiente do homem para a sabedoria. E até uma coisa que Platão ressalta depois. Quer dizer, o grande problema de uma alma corporificada, ou de um corpo muito proeminente, é acreditar que aqueles sentidos, aqueles prazeres, aquelas necessidades satisfeitas no corpo são reais. Ou seja, você acreditar que isso é... Olha, veja, tudo bem, Platão ele usa de uma linguagem exagerada, ele não vai dizer que são irreais, quer dizer, evidentemente são reais. Você sente, essas coisas existem. Mas não existem propriamente. Quer dizer, não são instâncias imutáveis. Não são formas. E nesse sentido, acreditar que essas coisas são o suprassumo da realidade, que nossa vida deve se guiar a elas, é impreciso. E nisso há um pressuposto interessante, que é um pressuposto que o meu professor de filosofia já comentava, e eu acho que é um pressuposto interessante de ser revelado, que é o fato de que o eterno, a eternidade, ela, por natureza, para os gregos, ela tem grande proeminência. Então, a nossa vida deve se orientar para aquilo que é eterno. Eterno, imutável, né? A nossa vida ela deve se orientar para esse sentido. Por isso que a sabedoria, compreendida a sabedoria principalmente em Platão como a sabedoria dessas coisas que são propriamente, das coisas eternas, né? Porque as coisas sensíveis elas o são num modo muito diverso e muito instável, quer dizer, elas mudam o tempo todo, elas não são exatamente aquela coisa, é outra coisa que nós vamos investigar aqui. E por isso a nossa orientação nessa vida ela não deve ser nessas coisas, até porque nós não estaremos nos orientando para um algo propriamente dito, mas para uma coisa que se muda o tempo todo. Então, se nós quisermos nos orientar para uma instância da vida que é fixa, né, que é o desejável, que é o bom, né, que são efetivamente as coisas que são delimitadas, que nós podemos propriamente desejá-las, nós devemos desejar as formas. Então, nessa perspectiva, Platão ele vai dizer que, evidentemente, a alma ela é superior ao corpo. E, portanto, a filosofia é uma prática de morte. Porque se a filosofia é a orientação para a sabedoria
E a sabedoria do fixo e do eterno, logicamente, porque não existe conhecimento sobre as coisas sensíveis, visto que elas se mudam o tempo todo, não há uma regularidade, não há uma ordem. Quer dizer, se há uma ordem, Platão ele não vai negar que há uma ordem, eu me enganei aqui. Platão ele não vai negar que é uma ordem. Há, de certo modo, uma ordem, apesar de que essa ordem, vez ou outra, ela é confusa, vez ou outra ela muda, vez ou outra. Mas há um mínimo ali de orientação e de ordem, e na verdade esse mínimo existe em razão da participação das formas. Se há fixidez, ordem e proximidade a uma existência propriamente dita, é porque há a participação das formas, que são o modo de existência primordial. E aí, uma coisa que é interessante. Eu fui ver um vídeo sobre o Phaedon, do professor José Moni Nasser, que eu acho que é um professor interessante, apesar de que os vídeos muitas vezes são mais do mesmo, né? Vez ou outra tem alguma coisa interessante, mas tinha uma coisa interessante nesse que eu vi sobre o Phaedon. Normalmente são vídeos longos, 3 horas e alguma coisa, em que a maioria do vídeo é eles lendo o diálogo ou o texto que eles querem ler. Tem vídeo sobre vários textos, desde filosóficos a literários. Na verdade, a maioria é literária. Bem, e lá ele falou assim, Platão é um filósofo moral. Então esse é o cerne da filosofia platônica. Inclusive ele até usou a expressão, Platão ele tem o intuito de fazer um nexo, traçar uma relação entre o cosmos, compreendido como a ordem natural, e essa ordem natural a gente vai entender exatamente o que é isso, e a ordem da polis e da ação humana. Então Platão ele tem uma perspectiva eminentemente moralizante. E aí, qual é o sentido de uma teoria da alma, de uma teoria da imortalidade da alma, que é uma das grandes discussões aqui no Phaedon? Porque, vamos lá, qual é basicamente a discussão do Phaedon? Já falei, a questão do filósofo desejar a morte, mas para que Sócrates sustente isso, ele precisa sustentar a imortalidade, porque é a existência do eterno após a morte, então isso só existe se a alma for imortal. E, bem, ele precisa sustentar principalmente essa questão da imortalidade da alma, né? E propriamente da bondade de você, efetivamente, a bondade desse pós, né? Na verdade, há inúmeros pressupostos aí. Um dos pressupostos é que isso é uma recompensa, de certa forma, essa vida pós-morte. E que isso se ordena no sentido de justiça. E tem muita relação com o cosmos, né? Com essa noção da ordem cósmica determinante do mundo. Né? Então, quer dizer, Platão ele vai falar isso. É que a ordem cósmica ela tem esse sentido. Né? Eu não teve muito sentido o que eu falei, que eu me perdi um pouco, na verdade. Mas. Deixa eu só. Eu me perdi realmente na minha argumentação. Mas o que eu estava querendo dizer é a questão da alma em Platão. Bem, então vamos voltar. Eu realmente não me liguei. Vamos voltar aqui à questão da alma. Veja, ele precisa sustentar a imortalidade, né? Porque senão não há um pós-morte propriamente dito. Ele vai precisar. Aí, isso é o que ele mais sustenta, propriamente dito. Essa coisa da existência imortal anterior ou posterior da alma. Tá? É o ponto de foco da questão. Aí, grande questão. Por que a imortalidade da alma e por que uma teoria da alma? Né? Primeiro, a conceituação da alma ela é muito importante. Antes de uma imortalidade. Mas a conceituação da alma como instância a ter acesso ao eterno e como instância tradutora da inteligência, a inteligência vai ser essencial para a teoria de Platão, porque a alma, como instância que vai recepcionar a inteligência, ela vai ter a função de ser o guia moral do homem. Quer dizer, o sujeito ele só poderá ser um homem moral se ele orientar sua vida para a realização dos propósitos da alma. Se ele orientar sua vida para a filosofia,
evidentemente, que a filosofia é o culto, a prática, né, de fomento às atividades da alma. Então, ele só será plenamente moral e plenamente feliz se ele se orientar ao cultivo das artes da alma, digamos assim. E aí, lembrando, alma em Platão, tudo bem, ela tem esse sentido também de ser o receptáculo da inteligência e do nous, do intelecto. Né? E por isso ela tem essa função moral tão importante, também uma função epistemológica tão importante. Mas essa função é mais pertinente ao intelecto que à alma. Veja, a alma ela tem essa função muito porque o intelecto tem essa função. Então, a alma vai ter função moral, função epistemológica, mas, além disso, a alma ela significa primordialmente, em Platão, a forma da vida. Isso ele vai falar lá para o final, quando ele estiver sustentando a imortalidade da alma. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiro, que todos os animais e todas as coisas vivas têm alma. Então não nos confundamos achando que a alma é o que nós falamos no senso comum como alma. A alma em Platão não é isso. A alma em Platão é vida. Isso é muito interessante, apesar disso não ser tema do Phaedon, tá? Isso não é tema do Phaedon. Isso é um tema marginal, que é discutido assim, nem é discutido na verdade. Mas é um tema que é tratado assim em cima, por cima, quando Platão fala que a alma é a forma da vida. Mas isso é interessante por quê? Nós vemos hoje a alma muito como aquela instância da psique e do intelecto também. Mas já é interessante a separação de Platão, que ele já põe a questão da psique mais para o corpo, né? Mais como coisas passíveis de gerar decadência moral, e o intelecto não é impassível de gerar decadência moral. Nesse sentido, lógico, Platão ele não vai dizer que há uma separação clara entre eles, vai como dizer que são fontes diferentes de ação, né? Mas bem, ok. Mas o que é que indica essa questão da vida? Primeiro, nos leva a um problema fundamental, quer dizer, a alma ela é aquilo que vai traduzir o que é a vida, né? Ou seja, há coisas não vivas sem alma e há coisas vivas com alma. Evidentemente, e aí Platão também localiza a alma num aspecto não material, não físico. Isso é muito importante também, ele vai abordar isso aqui daqui a pouco. Mas é dizer que isso que nós chamamos de vida é uma síntese não física. Não é nem uma síntese, é proveniente de um elemento, de um objeto não físico. De um objeto, não vou dizer que é metafísico, mas é metafísico. De certa forma, ele tem uma natureza intermediária entre as almas, entre as formas e as coisas sensíveis, de modo que participa do corpo e se incorpora, mas ao mesmo tempo, após a vida, é capaz de ter contato direto com as formas e contemplá-las. Então ela é connatural às formas, mas entretanto, ela também, de alguma forma, tem uma natureza que não é exatamente a das formas, porque ela é intermediária. E bem, ela participa das dinâmicas do mundo também. Então, isso é muito interessante. Ver na vida, no fenômeno da vida, uma dimensão que não é física meramente. Que é uma coisa que, ao menos, quer dizer, nós vemos muito isso ser comentado. E é uma coisa que é interessante que aparece no diálogo platônico. O quê? Aparece uma discussão sobre a alma ser uma harmonia, né? Uma coisa que Símias fala, depois de várias discussões sobre a alma, e algumas discussões sobre a imortalidade. Símias, que é um dos sujeitos que está dialogando, ele vai dizer, olha, Sócrates, eu acho que você está errado sobre a imortalidade da alma, porque eu acho que a alma é uma harmonia. Como assim? Pensa numa lira, pensa no violão. Um violão, não falo violão porque não tinha violão na época, mas vem um violão. Ele tem as cordas, tem a sustentação, a forma do objeto. E aí você vai tocando lá tal, e forma uma harmonia. Veja, a harmonia, ela não é física, ela não é material, ela é invisível, assim como a alma.
Entretanto, ela é intimamente ligada à física, às cordas. Na verdade, ela é o subproduto unitário dos elementos corpóreos, no caso das cordas. Então, as vibrações das cordas, em conjunto, formam aquilo que nós chamamos de harmonia, que ela em si é uma coisa diferente de cada uma das vibrações, ou seja, ela é um ente próprio, invisível, incorpóreo, insuscetível às mudanças materiais, entretanto, ela é inteiramente dependente do físico. Não é a alma também uma harmonia? Aí a grande questão que Sócrates impõe é que, veja, se a alma é uma harmonia, ela deve obedecer às vibrações, né? Ela obedece? Evidentemente não. Então há uma experiência fundamental aí em Platão, que é o quê? A dualidade intelecto-vontade, ou a dualidade intelecto-desejo. Principalmente agora, intelecto-desejo. Intelecto-vontade vai ser mais para a República. A dualidade intelecto-desejo, ela vai ser impressionante, ela vai ser uma experiência fundamental que vai guiar a teoria da alma em Platão, que vai apontar para a imortalidade dela, que vai apontar para uma existência não física, que também, para que haja imortalidade, é necessário haver uma existência não física, e vai apontar para a essência do fenômeno moral platônico. Quer dizer, a moralidade vai estar no intelecto e a imoralidade vai estar no desejo do corpo. Assim, eu estou falando isso de uma forma muito simplória, mas é dizer, quer dizer, a vida moral ela deve se orientar por meio do fomento ao intelecto e se afastar da corporeidade nas suas dimensões de desejo. E é isso que a vida moral é. Né? Então, Platão, e eu acho que isso é uma grande coisa que vai estar sempre nos diálogos morais dele. Ele tem uma íntima experiência com a questão dos da dualidade intelecto e a dualidade intelecto e desejo corporal. Aqui no Fedro, mais tarde, intelecto e vontade. Né? E também vai ter um pouco de desejo, mas agora intelecto e desejo. Então, essa dualidade moral vai ser uma coisa fundamental que vai basear a ética das virtudes, que vai conduzir a um pensamento de vida moral e a um pensamento de ideal de vida, que no caso é a vida contemplativa em Platão. Perfeito? Então, isso é uma grande experiência. Outra grande experiência, essa era mais minha intenção, sabe? Comentar experiências que Platão talvez teve para pensar essas coisas do Fedro. Outra experiência interessante é a experiência do cosmos. Que, veja, eu me sinto um pouco platônico, sabe? Eu acho que Platão ele é um cara que você não pode brincar muito com ele, porque muitas vezes ele está certo, né? E além disso, ele é um cara que pela escrita, pelo estilo literário, ele encanta muito, me encanta pelo menos, e aí eu acabo gostando, né? É uma intuição das maiores que Platão teve, né? E ele vai narrar no livro, inclusive, de forma belíssima. Ele vai narrar no Fedon, falando o seguinte: veja, eu comecei na minha vida a estudar a história das naturezas e a filosofia da natureza. Estudando filosofia da natureza, eu estava lá descobrindo várias causas para coisas físicas, não sei o que. Bem, mas entretanto eu não me contentava com aquelas causas. Até que eu li no Anaxágoras que a inteligência, o nous, é a causa de todas as coisas. E acreditei nisso piamente. Entretanto, lendo Anaxágoras e outros filósofos, eles não foram capazes de mostrar em concreto a inteligência agindo ali. Mas o que é que Platão quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer que uma experiência intuicional, ou seja, de intuição fundamental, que Platão tem e que vai fundamentar a sua metafísica, a sua ética, a sua política, a sua tudo, é o fundamento de que, veja, eu entendo que a inteligência, o nous, o espírito racional, ele é a causa de todas as coisas. Ou seja, Platão ele vai dizer que as coisas elas estão orientadas no melhor sentido, no mais racional sentido possível. Agora veja, isso com ressalva, evidentemente. Ele fala isso para as formas. Né? Quer dizer, as formas estão da melhor forma possível. E elas estão orientadas no melhor dos mundos. Contudo,
Veja, nós não vivemos um mundo das formas. Nós vivemos um mundo em que há um. Aí eu vou usar um conceito que Mason utiliza, um livro chamado Platão, de Andrew Mason. Ele fala do receptáculo do devir. Então, quer dizer, a matéria ela é esse receptáculo inteiramente mutável, inteiramente instável. E veja, quando você tem uma fixidez contraposta a uma instabilidade tremenda, você não pode esperar o melhor dos mundos. Né? Há uma contraposição tremenda. Inclusive, é outra das coisas que Platão tem uma experiência. Quer dizer, essa coisa dos contrários é muito importante no Platão. Eu ainda não entendi exatamente o que aqui significa. Mas, inclusive, no Fedon ele aborda isso como uma das primeiras explicações da imortalidade da alma. Uma explicação capenga, uma explicação meio... Mas uma das primeiras explicações é essa. É a questão da geração entre os contrários. Que uma geração, atenção, em concreto, não é em abstrato. As formas não admitem contrários. Agora, as coisas em concreto admitem participar de mais de uma coisa, de mais de uma forma, pela sua imperfeição. Agora veja. Então, Platão ele tem essa intuição de que a inteligência é o princípio formador do mundo e de que, portanto, há uma ordem racional lógica que nos orienta, que orienta a existência das coisas para a melhor existência possível, para a melhor forma de organização possível. E, portanto, a investigação dessas organizações deve seguir esse princípio. Por isso, até que a epistemologia platônica ela não é empírica, ela é dialética. Quer dizer, porque se o intelecto é a causa de todas as coisas, e se o conhecimento deve se orientar principalmente para as coisas que são efetivamente, ou seja, para as formas, né, que não são as experiências sensíveis, e pelo contrário, as experiências sensíveis só nos servem para nos confundir ainda mais acerca da existência das formas e do seu real sentido. Se isso é verdade, então a epistemologia ela deve ser de um discurso racional, evidentemente. Quer dizer, para que nós vamos utilizar nos sentidos se a causa efetiva das coisas e o meio de determinação de sua existência própria, inclusive das coisas sensíveis, apesar de nas coisas sensíveis haver um grande embate, né, entre o devir louco e irracível da matéria e a inteligência organizacional da ordem do cosmos, né, e por isso a tendência de Platão ao cosmos da polis, né, apesar de na existência sensível isso ser um embate, a própria existência de uma existência suprassensível que guia a existência sensível de certa forma, porque na verdade a existência sensível é puramente aleatória. Mas se há alguma ordem na existência sensível é porque ela participa da suprassensível. E se nós queremos conhecer a existência sensível, é impossível conhecê-la pela coisa aleatória, plenamente mutável. Nós podemos conhecer pela ordem. Portanto, nós devemos conhecer efetivamente aquilo que é ordenado e que é essencial. A essência, portanto, ela é participação precisamente dessa organização racional das formas. Quer dizer, do melhor tipo de organização possível. Participante dele. Quer dizer, não retrata exatamente ele, mas ela é participante. Por meio da descoberta das formas é que nós vamos descobrir a ordem no mundo, a ordem que ainda subsiste e a ordem que nós podemos fazer. Inclusive por meio dessa... E para que nós busquemos essa ordem, nós devemos ser ordenados. Quer dizer, Platão ele tem... É um princípio metafísico também que eu acho que está sempre presente em Platão. Quer dizer, a coisa para que obtenha uma propriedade e para que ela busque uma propriedade, ela deve contê-la já. Então, para que ela vá atrás e apreenda a pureza, ela deve ser pura. Para que ela, nesse caso, apreenda a ordem, ela deve ser ordenada. Né? Para que ela conceda movimento, ela deve mover-se. Né? Então, as coisas para que obtenham ou cedam a propriedade, principalmente ceder, elas devem ter essa propriedade já. Né? Ou então,
para que ela possa receber, ela deve ser connatural à coisa que está dando aquela propriedade a ela. Bem, ela deve pelo menos ter a natureza de poder receber. Né? E essa natureza de poder receber ocorre em virtude de haver uma semelhança entre as coisas que dão e as coisas que recebem. Uma semelhança ontológica, tá? Bem, mas eu entendo que é isso. Né? Eu acho que é outra das experiências interessantes em Platão, quer dizer, essa intuição do cosmos, essa intuição da inteligência como causa primordial das coisas. E aí, a partir daí, a teoria das formas, das essências, a moral platônica, etc, etc, etc. Então, acho que foi um comentário interessante, curto, né, mas interessante, sobre a função da imortalidade da alma em Platão, sobre algumas experiências que Platão provavelmente pode ter tido. Não vou me deter muito nas questões da imortalidade da alma, porque efetivamente não sou um filósofo. Então, me despeço de vocês, agradeço pela atenção e uma boa noite.